Foco na guerra da Ucrânia, com a análise do Major-General Agostinho Costa, especialista em assuntos de defesa e de segurança. Já está aqui na minha companhia. Sr. Major-General, muito boa tarde. Antes de irmos aos pontos diplomáticos que podemos usar para analisar a guerra na Ucrânia a esta altura, vamos olhar para o terreno. Há pouco, numa reportagem com a assinatura da CNN de Portugal, a Helena Lins e o Nuno Coás estiveram perto da linha da frente, na zona de Donetsk. Quando eu digo perto, sim, é claro que não estiveram na artilharia, nas posições da artilharia. Exatamente. Não, é na linha da frente, sem dúvida. É importante também olharmos de que forma é que, neste caso, os ucranianos se preparam para defender aquele que é o seu território. A situação, principalmente em Donetsk, a esta altura, é a mais preocupante? Antes de mais, boa tarde, Sr. Obrigado pelo convite. Ela é preocupante em toda a linha da frente, podemos dizer. Portanto, mas fundamentalmente entre a região nos oblastes de Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. Fundamentalmente e Lugansk, já não é bem Lugansk, já é Kharkiv. Portanto, quando falamos em Kramatorsk, Slaviansk, estamos a falar naturalmente no Oblast de Donetsk. Quando falamos em Kupiansk, portanto, é onde as principais batalhas estão a travar, já estamos a falar no Oblast de Kharkiv, nos limites, naturalmente. Estamos a falar em território que foi conquistado pela Ucrânia na grande ofensiva que faz agora 3 anos, na ofensiva do outono de 2022. Neste momento, efetivamente, sabemos que da parte russa há 700 mil homens, são homens fundamentalmente, combatentes, mulheres também, combatentes na linha da frente. Da parte ucraniana há um grande movimento de forças no sentido de parar e procurar contra-atacar em determinadas zonas. Mas ouvimos nas últimas horas Volodymyr Zelensky a falar numa grande contraofensiva por parte dos ucranianos, principalmente aqui em Donetsk. Ela está em curso. Ela está em curso, efetivamente. Portanto, aliás, o CERN, hoje podemos dizer que há 2 a 3 pontos, até são mais, são praticamente 4 a 5 pontos onde estão a decorrer várias ofensivas. Nomeadamente, como falávamos, Kupiansk é uma delas. Os combates estão a ser no centro da cidade, entre ucranianos e russos. Mais uma vez, os russos usaram aquele estratagema de entrar na cidade por pipelines de gás. E infiltraram-se dentro da cidade. Está a ser combatido aí com força. Está também na região de Liman. Portanto, podemos dizer, em boa verdade, que temos aqui uma ofensiva, temos outra em direção a Liman e em direção a Siversk, que é uma praça forte que os russos estão a tentar conquistar desde o princípio e que é uma praça forte ucraniana, mas que está neste momento, digamos, a travar-se uma batalha muito, muito, muito relevante. E depois temos também na zona de Konstantinivka, que é uma povoação muito importante, tinha uma praça forte adjacente, Chassiviar, que os russos tomaram há uns meses e estão a pressionar, mas não com a intensidade de Kupiansk e de Pokrovsk. Depois, as duas centralidades são precisamente em Pokrovsk e também mais abaixo em Gulaiopolia, que é fundamentalmente, estamos a falar em Zaporizhia, uma frente para Zaporizhia, que é o grupo de forças este, que é constituído por 3 exércitos, como chamam os russos, mas são 3 corpos de exército, o 26º, o 29º e o 5º corpo de exército. A Ucrânia está a concentrar forças para efetuar um contra-ataque. Deve ser isso que o Presidente Zelensky se refere. Porque é aqui que está a ser feito efetivamente o esforço russo, é no Oblast de Zaporizhia, não tanto russo com desmobilização de tropas que estavam, por exemplo, em Sumi ou em Kursk. Mas é de parte a parte. Os russos deslocaram forças de Kherson para aqui e os ucranianos também da região de Sumi para aqui. E os russos também. Portanto, isto, genericamente. Às vezes a tecnologia não nos ajuda, não é? É verdade, mas é para que os senhores possam ter uma ideia. Porque há uma frente de 1.300 km, é muito grande. E aqui o importante é percebermos que a Ucrânia movimentou as suas melhores forças, o 3º Corpo de Exército, que é o que está em Pokrovsk a combater, e ontem, o último ponto sobre esta matéria, o Gerasimov, que é o comandante
o comandante operacional russo deslocou-se precisamente à região de Donetsk por causa desta ofensiva. Eu estou aqui já perfeito. criar terreno, porque fala em Pokrovsk, precisamente. Nos leva mais uma vez a olhar para a centralidade de destes pontos sensíveis que o Major-General destacava. O que é que se passa aqui em Pokrovsk, sabendo nós que é um centro logístico importantíssimo para os ucranianos e, claro, que os russos querem ter na sua posse? É fundamental este local, que hoje já não é tão centro logístico como era anteriormente, porque a frente, entretanto, deslocou-se. Hoje é já a linha da frente, verdadeiramente. Neste momento, o que é que assistimos? Assistimos que os russos tinham feito uma procura de... Porque há 700 mil militares, mas tanto parte a parte... 700 mil militares por parte Rússia. Da parte da Ucrânia há centenas de... em termos de combatentes, os ucranianos estarão na linha da frente na casa de 400 mil. Mas quem ataca tem que ter sempre no local um potencial relativo de combate 3 a 5 para 1, normalmente. Aqui o que é que assistimos neste momento? A Ucrânia fez um contra-ataque ao longo destas últimas semanas. Em certa medida foi muito bem sucedida a norte, porque parou a ofensiva russa. Os russos estão a lançar a terceira ofensiva para tentar conquistar Pokrovsk. Neste momento os combates travam-se dentro da própria cidade. Os russos terão procurado fazer um envolvimento. Estarão aqui, esta é a linha de caminho de ferro, estarão a tentar conquistar esta zona industrial no sentido de bloquear a estrada E50, que é a última linha de abastecimento de Pokrovsk. Se os russos conseguirem consumar este avanço, o exército ucraniano aqui fica em dificuldade e terá naturalmente que retirar. A zona forte da Ucrânia é esta zona, porque é de grandes edifícios, é aqui que os ucranianos têm parado... De grandes edifícios? Sim, edifícios grandes. De edifícios, é fundamentalmente esta zona. Tem aqui posições defensivas, mas este conjunto de quarteirões, isto é uma população bastante grande, e este é o terreno fundamental ucraniano. É aqui que a Ucrânia está a defender, daí que os russos tentam não atacar o forte, estão a tentar envolver. Sabemos que estão próximos também aqui na região da linha de caminho, da estação de caminho de ferro. São combates de cidade, pode demorar semanas ou meses. E o que temos visto de parte a parte, fundamentalmente, é uma procura de envolvimento, de fechar itinerários e de combates em última instância. Ontem houve apenas para complementar, mostra-nos o nível de baixas. Ontem houve uma troca de cadáveres novamente. Os russos entregaram 1000 cadáveres à Ucrânia, receberam 24. Mostra um bocadinho a discrepância, mas mostra também que os russos estão a avançar, recolhem-nos. A Ucrânia está a tentar segurar o terreno, naturalmente recolhe menos corpos. Temos apenas 3 minutos para olhar para os tais pontos diplomáticos que queria também olhar consigo. Este conflito tem claro também naquilo que é o seu ADN, as sanções principalmente do mundo ocidental à Rússia. Está prestes a ser apresentado aquele que é o 19º pacote de sanções por parte da União Europeia. Muito provavelmente vão ser sanções, mais uma vez, dirigidas por exemplo, ao gás natural russo, com a antecipação da proibição de venda a países europeus. Que sinal dá a União Europeia se vier a confirmar mesmo? Se vier a confirmar. Muito obrigado, Sr. Se é fundamental, até porque ele devia ter sido aprovado no princípio da semana. Essa confirmação só Kallas e von der Leyen podem dar nos próximos minutos. Mas soubemos que foi adiado assim na dia, porque há 2 países que se recusam a aceitar este acordo. Este pacote, que um deles é a Eslováquia, o outro é a Hungria. Há aqui um irritante. Depois, como sempre, nunca há um consenso inicial, mas tem chegado. Já estamos a falar de 19 pacotes de sanções, certo? Já houve consenso anterior. É verdade, mas os 18 anteriores fundamentalmente prejudicaram-nos a nós, europeus, porque a Rússia continua a ser a 4ª economia do mundo e continua a ser a economia mais forte da Europa. Isto é o custo, nos custa a nós europeus ter de digerir, e quando vamos para o 19º e a seguir iremos para o 20º, o que é uma verdade é que a Rússia tem uma economia blindada, e a questão aqui do irritante entre europeus e americanos, normalmente com os Estados Unidos. Na prática, o Trump o que fez foi apresentar um ultimato à União Europeia, dizer: eu já fiz o meu papel, agora façam um favor, apliquem-se vocês, porque estas sanções, fundamentalmente, uma boa parte delas são dirigidas não diretamente à Rússia, mas são sanções, digamos, secundárias, e que
quando Trump pretende, e concluía com isto, pretende que a União Europeia aplique sanções que atinjam a Índia, a China e, a boa verdade, o Brasil, o volume de comércio entre a União Europeia e estes três países é de 942 mil milhões de dólares. Portanto, é um objetivo não realizável e que, na prática, o que faz é que Trump se desligue, nos passa o problema e, naturalmente, grande parte dos países da Europa não vão ficar satisfeitos e este pacote de sanções, na nossa opinião, vai ser tão mal sucedido, será um insucesso tão grande como os anteriores. Falou no nome do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas últimas horas em Londres. Voltou a falar de desilusão em relação àquela que é a atitude de Vladimir Putin no fim da guerra na Ucrânia. Como é que devemos olhar para esta nova posição, já conhecida de Trump, senhor? É já conhecido. Trump é um homem da comunicação, é um comunicador, ele defende os interesses do seu país e sabe que a primeira coisa que Trump quer é evitar que qualquer conflito que continue a decorrer aqui. Continua a decorrer. Ele já percebeu, já o disse, que este conflito é mais complicado do que aquilo que ele contava. Ele também já o disse provavelmente isto poderá resolver-se num encontro, etc. Ouvimos do outro lado da parte russa dizer que não há encontro sem haver agendas, portanto estamos num impasse político que ele sabia muito bem. Há uma coisa que o deve preocupar muito mais, permita-me um último apontamento, em 10 segundos. É o acordo que foi assinado ontem entre a Arábia Saudita e o Paquistão, que é um acordo ao nível da NATO, de artigo 5º, em que um ataque a um país implica que o outro empregue todos os meios disponíveis e o Paquistão uma potência nuclear. E isso é apenas para... Isto é o resultado do ataque ao Qatar. Isto é, o afastamento da Arábia Saudita, o afastamento dos países da região, em resultado... Quem é o predador? Donald Trump. Já que abriu o leque aí noutros países que compõem este xadrez, mesmo para terminar, muito bem. Hoje Donald Trump e Xi Jinping vão entrar em contacto ao telefone. O que é que isso pode influenciar neste conflito na Ucrânia especificamente? Permita-me o inglesismo, double standards, isto é, dupla... Nós falamos que o principal tema vai ser, por exemplo, a rede social TikTok e os acordos comerciais entre os dois blocos, mas também vai passar a Ucrânia no meio da conversa. Muito provavelmente, fundamentalmente as questões das terras raras, que nomeadamente no gerânio, creio que é perdoe-me se me engano, em determinadas terras raras que são fundamentais, nomeadamente para a indústria de defesa, para as novas tecnologias ligadas à transformação energética, etc. E que o Ocidente, os Estados Unidos, dependem da China. E a China tem vindo a aplicar também, no direito de sanções, umas restrições na exportação de algumas matérias-primas que são essenciais para a Europa. Nós podemos chegar a uma conclusão, permita-me apenas, mesmo para de termos uma situação em que Trump está, em núpcias com Putin, Trump faz as pazes com Xi Jinping e lança-nos a nós, europeus, numa situação contra o nosso principal parceiro económico, que é a China, portanto, numa guerra de nonsenso, e depois a população vai para a rua. Vimos ontem em França, e que, de uma vez por todas, temos que nos entender qual é a política externa que queremos, percebendo que os nossos interesses são, em grande parte, compatíveis com os norte-americanos, naturalmente, estamos no mesmo ecossistema, mas os interesses europeus são os interesses europeus, e os de Portugal... dos portugueses. Nomeadamente com a China, tivemos lá 500 anos. Obrigado. Mais uma vez. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado, um gosto. Muito obrigado.